Apocalipse 4, nós vamos ler todo esse capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas estas coisas, e por tuas vontades são e foram criadas. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, como o primeiro versículo do livro nos diz, é o livro da revelação de Jesus Cristo. Quando nós lemos este livro, nós precisamos entender qual que é a revelação dele. Porque não é um livro histórico, não é um livro poético, mas é um livro de revelações. Tem até uma religião por aí que o nome deste livro deixa de ser Apocalipse e passa a ser o livro das revelações. E nós entendemos que, não que nós concordamos com toda a doutrina dessa religião, mas nós entendemos que este livro realmente é um livro das revelações. O primeiro versículo do livro diz que é revelação de Jesus Cristo por meio do apóstolo João. Então nós, quando lemos, nós entendemos que aqui é uma revelação para nós. E eu fico pensando na situação que João passou quando a ele foi revelado todas essas coisas. Em ele ter que escrever. O próprio Espírito dizia a João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora, como escrever ou como descrever aquilo que João estava vendo? Era algo tão impressionante, algo tão maravilhoso, que se João fosse escrever nas palavras, como que nós entenderíamos? Algo que nós não conseguimos pensar. João sobe ali
e vê um trono e alguém assentado no trono e a sua aparência é como de uma pedra preciosa. Como assim? João viu um mar de vidro. Os irmãos conseguem imaginar um mar de vidro como cristal? Então João passou por maus bocados, podemos dizer assim, para descrever aquilo que ele via, a maravilha que ele estava vendo, porque era algo que não há na terra, não há como comparar com as coisas terrenas. É isso que nos aguarda ali na eternidade. Algo que nós não temos conhecimento, o nosso entendimento não consegue entender. Aliás, Paulo diz que tão grandes são os pensamentos de Deus. Como entender aquilo que Deus faz? Como entender as obras de Deus? E como entender, humanamente falando, ou humanamente pensando, aquilo que nos está preparado na eternidade. Mas uma coisa é certa, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E um dia nós estaremos ali, e nós veremos com os nossos olhos tudo que nos está preparado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A palavra nos fala que isso já está preparado para nós desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar a terra, Deus já havia criado a eternidade e já estava preparado para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós lemos aqui um texto maravilhoso. João recebe um convite para estar ali. Sobe aqui. O convite de Deus para as nossas vidas, sobe aqui. Não somente João, mas nós também estamos sendo convidados por Deus a estar na eternidade com Ele. Sobe aqui, é o convite de Deus. Nós precisamos aceitar esse convite. É um convite que nós não podemos rejeitar, porque é o convite para o melhor lugar que nós podemos imaginar. É o melhor convite que o homem pode receber. Entre todos os convites, o melhor é esse: sobe aqui. Meu irmão, sobe na eternidade, vem aqui ver as coisas. Deus tem nos convidado para estar ali. Esse é o convite de Deus para as nossas vidas. Sobe aqui. E João, quando ele olha, ele vê uma porta aberta no céu. E olhei, onde está o primeiro versículo, e olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Certa vez Jesus disse: eu sou a porta. Essa porta já está aberta para nós. Essa porta é o Senhor Jesus. Quando nós o aceitamos, essa porta se abriu para nós. Uma porta para nós termos acesso às bênçãos, às maravilhas de Deus na nossa vida. Jesus é a porta. Se nós rejeitarmos o Senhor Jesus, nós estamos rejeitando essa porta para estar com Ele na eternidade. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. E logo fui arrebatado em espírito. E eis um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus poderoso. Deus é o Rei da glória. Ele está assentado sobre o trono. Nós somos seus servos. Somos súditos de um reino eterno. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos à eternidade, onde o Rei reina para sempre e o seu reinado não passa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E um dia nós estaremos ali diante desse trono, diante do trono de Deus. João não tinha como explicar a maravilha, a beleza que ele estava vendo ali. E ele dizia que é como pedras preciosas. Algumas dessas pedras aqui, talvez nós nem a tenhamos visto ainda, aqui conhecido. Quanto mais a beleza do nosso Deus. Eram como pedras preciosas. A sua aparência era semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda.
Em algumas traduções fala que havia um arco-íris sobre o trono de Deus, o arco celeste. Quando nós lemos aqui esta parte, nós entendemos que há uma aliança de Deus com os homens. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, quando Deus destrói a humanidade através das águas e preserva ali Noé e sua família, Deus então coloca o arco-íris no céu, um arco celeste, para celebrar uma aliança. E Deus diz: aqui está posta uma aliança entre mim e os homens, que nunca mais destruirei a terra com água. É uma aliança eterna. E essa aliança de Deus com os homens, uma aliança de amor, essa aliança está sobre o trono de Deus. Há um arco celeste sobre o trono de Deus. O amor de Deus para com as nossas vidas, isso é uma aliança eterna, perpétua, nada pode quebrar essa aliança de Deus com os homens. Às vezes nós rejeitamos essa aliança, isso é com os homens, mas Deus ele não quebra a aliança que fez com os homens. Desde o Gênesis até o Apocalipse, esta aliança está preservada. Há um arco celeste sobre o trono de Deus. E quando nós chegarmos ali, essa aliança ainda estará presente. Quando nós chegarmos diante do trono de Deus, nós veremos a aliança que Deus fez com os homens, porque Deus não quebra a aliança que Ele faz com os homens. Se Deus fez uma promessa para você, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida, porque Ele não quebra a sua palavra. A palavra nos diz que todas as coisas vão passar, mas as palavras de Deus não passarão. Em outra parte, o apóstolo Paulo ele diz: tudo passará, só o amor permanece. A fé vai passar, tudo vai passar, mas o amor vai permanecer na eternidade. Quando nós formos para aquele local, tudo que nós encontraremos ali é o amor de Deus preservado para com a nossa vida, porque ali é um lugar de amor, ali não haverá mais rancor, ali não haverá mais briga, mais diferença entre os irmãos que muitas vezes nós podemos encontrar aqui, mas ali só será preservado o amor. Todas as coisas vão passar, vai passar a fé, vai passar a esperança, vai passar a discórdia, vai passar a morte, só o amor permanece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O trono de Deus é um trono de amor. A aliança de Deus está preservada. Mas, no versículo seguinte, a palavra nos fala que do trono saía relâmpagos e voz de trovão. Muitas vezes nós vemos pessoas com medo dos relâmpagos, Causa temor para nós. A chuva muito forte se aproxima. E esses relâmpagos que saem do trono de Deus nos fala que além de amor, também Deus é justiça. Às vezes nós pregamos muito o amor de Deus. Jesus ele veio nos mostrar o amor de Deus para com a vida dos homens, mas Jesus também veio nos mostrar a justiça de Deus. Deus é amor, mas é justiça. Só estará presente diante do trono de Deus aqueles que foram fiéis. Aí está a justiça de Deus. Nós buscamos para a nossa vida a justiça de Deus. Hoje nós aprendemos: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Se você é uma pessoa que tem seguido os mandamentos de Deus, que tem amado o Senhor Jesus, a justiça de Deus é te levar para o trono. Mas se você é uma pessoa que tem desprezado o Senhor Jesus, que não tem andado segundo os seus caminhos, não tem entrado na porta estreita que é o Senhor Jesus, que está aberta para nós, a justiça de Deus também será sobre a sua vida. Assim como o amor está representado ali, também está representado na justiça de Deus. Do trono de Deus saía trovão e voz de relâmpago. Quando Deus fala com seus servos, Deus fala de uma forma suave. Nós vemos a experiência de Elias. Passou o terremoto, o fogo, o vendaval, mas quando Deus falou, uma brisa suave
Deus estava naquela brisa. A voz de Deus para os seus servos é voz de brisa suave. É uma voz suave que nos faça amar mais e mais o nosso Senhor. Mas para aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, a voz do Senhor é voz de trovão, é voz de juízo e de justiça. Nós louvamos a Deus que os filhos de Deus não estão reservados para a justiça e para a ira de Deus. Nós estamos reservados para o amor de Deus. Para nós é a aliança eterna. Bendito é o nome do Senhor. A palavra nos fala que diante do trono, ou ao redor do trono, haviam outros 24 tronos e 24 anciões diante do trono. Esses anciões nos falam das duas alianças. As 12 tribos representando a primeira aliança, ou o primeiro testamento, e depois os 12 discípulos representando a segunda aliança. Então todos estarão diante de Deus. Aqueles que foram se encontrar com o Senhor no período da primeira aliança, eles estarão diante de Deus. E nós que fazemos parte do segundo testamento, da segunda aliança, também estamos representados diante do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para todos que entrarem por aquela porta, estarão diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E havia diante do trono um mar de vidro. É algo incompreensível. Não adianta nós querermos explicar. Como vamos explicar um mar? Nós conhecemos o mar, uma água salgada, muitas vezes poluída. Se nós quisermos encontrar uma água pura, cristalina, é lá em alto mar. Certa vez eu estive de férias numa cidade da Bahia e de manhã, a gente saindo da pousada ali, as pessoas nos convidaram para ir conhecer um atol de Abrolhos. Fica cerca de 80 quilômetros para dentro do mar. Eu falei para eles, vocês podem ir porque eu vou ficar em terra firme mesmo. A coisa que eu tenho é pavor de água. Não tem nem medo, não, é pavor de água. E eles me mostraram as fotos. Água cristalina. Os barcos sobre a água, como se estivesse flutuando, porque a gente não conseguia ver a água na foto. Água cristalina. Mas o que nós conhecemos na praia, né? Água, muitas vezes, os esgotos ali, poluído. Mas João, quando ele chega ali, ele não sabe como descrever. Ele diz um mar tão cristalino, tão puro, que parecia cristal. Meus irmãos, essa é a pureza de Deus. Esse cristalino que há na vida de Deus. Em Deus não há sombra de dúvidas, em Deus não há variação, em Deus não há trevas. Tudo que há em Deus é cristalino. Deus ele não esconde nada dos seus servos. Tudo que nós quisermos saber, Deus tem nos revelado. Nós não entendemos como que é esse mar de vidro, porque isso está além da nossa compreensão. Mas uma coisa nós sabemos, Deus é real na nossa vida. Mesmo que nós não entendemos esse poder maravilhoso de Deus, nós sabemos que Deus está presente. Nós sabemos que não há nada escondido diante dos olhos de Deus. O mar é cristalino, é transparente. A relação do homem com Deus ela é transparente. Meu irmão, você não consegue esconder nada de Deus. Você pode esconder dos seus irmãos aqui. Você pode ter uma vida lá e aqui na igreja outra vida, diferente. Mas de Deus você não esconde. De Deus tudo é cristalino. É claro como cristal. A relação do homem com Deus. Deus ele não esconde nada de nós. Deus ele nos revela tudo. Tudo que nós precisamos saber, Deus tem nos revelado através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra também nos fala que diante do trono havia 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E nós vamos entender claramente o que são os 7 Espíritos de Deus quando nós olhamos lá em Isaías.
Isaías capítulo 11, no versículo 2. Quando fala a respeito do Senhor Jesus, uma profecia de que o Senhor Jesus haveria de nascer, que haveria um ministério terreno do Senhor Jesus, daquele que era o desejado das nações, Isaías escreve da seguinte forma: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e o Espírito de temor do Senhor, 7. Aí está o 7 Espírito de Deus que repousa sobre o Senhor Jesus. E se você tem o Senhor Jesus no seu coração, se o Senhor Jesus fez morada na sua vida, o Espírito, o 7 Espírito de Deus também está sobre a sua vida. O Espírito de poder do Senhor. O Espírito de poder do Senhor. Meu irmão, você foi revestido do poder de Deus. Não para seu benefício próprio, mas para falar do amor do Senhor. Para evangelizar com poder. O Espírito de sabedoria. Quando nós buscamos do Senhor, o Senhor nos dá esse dom de sabedoria. E nós precisamos, como servos de Deus, ter sabedoria. Para não sermos enganados, para não sermos levados por ventos de doutrina. Nós precisamos desse Espírito. E esse Espírito repousa sobre aquele que tem o Senhor Jesus na sua vida. O Espírito de entendimento, o Espírito de conselho. A palavra nos fala que um dos nomes do Senhor Jesus é conselheiro. Meu irmão, se você está seguindo o conselho do Senhor Jesus, você será bem-aventurado. O conselho do Senhor Jesus é entrar pela porta estreita. O conselho do Senhor Jesus é escolhe, pois, a vida para que vivas. Somente conselhos bons, conselhos que nos leva à eternidade. Ele é o nosso conselheiro. Espírito de fortaleza. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós estivermos no Senhor Jesus, nós também venceremos. Porque a nossa vitória é só no Senhor Jesus. Paulo, ele disse: em Cristo nós somos mais do que vencedores. O Espírito de fortaleza está conosco. O Espírito de conhecimento. O conhecimento aqui nos fala de uma intimidade com Deus. Nós precisamos ter esse conhecimento de Deus, ser íntimos do nosso Deus. E o Espírito de temor do Senhor, isso não pode faltar na vida do servo. Temor do Senhor. Saber bem claro que nós somos servos de um rei poderoso. E que ele é o rei e nós somos os servos. E que nós não estamos aqui ditando a Deus o que Deus tem para fazer na nossa vida, o que Deus tem que fazer na nossa vida. Nós estamos aqui aceitando aquilo que Deus faz, aceitando a sua vontade, com temor e tremor diante dele. Nos sujeitando à vontade de Deus, porque sabemos que a vontade de Deus, ela é perfeita e boa para a nossa vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos voltar lá para o Apocalipse. Apocalipse 4 novamente. A palavra nos fala que os 4 animais, eles estavam ali para glorificar a santidade de Deus. Incansavelmente, de noite e de dia, eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E quando João escreve aqui de noite e de dia, ele está fazendo uma referência a essa terra. Porque a palavra nos fala que ali não haverá noite, porque Deus alumia a cidade. Então essa referência noite e dia é para nós. Meus irmãos, nós precisamos louvar a santidade de Deus de noite e de dia. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas para mim é uma alegria muito grande dizer que Deus é santo.
Eu sinto um prazer tão grande quando eu digo santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, porque Ele é santo. E Ele pede também que nós sejamos santos na sua presença. Ele fala, porque eu sou santo, sede também santos. E Deus não pediria para nós algo que nós não pudéssemos fazer. Deus, Ele só pede para nós aquilo que está dentro das nossas limitações. E Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então a santificação, meu irmão, não é algo impossível para nós. A santificação nós precisamos buscar a cada dia, mesmo nas nossas limitações. Quando nós erramos, nós temos um advogado justo, Jesus Cristo, que morreu e derramou seu sangue para nos santificar diante de Deus. E a palavra nos fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós podemos dizer, santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Nós servimos aquele que é santo. E nós temos um grande prazer em dizer que Deus é santo. E clamar de noite e de dia a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. A palavra nos fala que quando os 4 animais clamavam, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, os 24 anciões eles se curvavam e lançavam as suas coroas diante do trono, reconhecendo que Rei é o Senhor nosso Deus. Um dia nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos junto com o Senhor Jesus. A palavra nos fala que nós reinaremos e julgaremos o mundo com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos reconhecer e retirar a nossa coroa e jogar diante de Deus. Sermos humildes diante de Deus. A palavra nos fala que aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se humilham diante de Deus reinarão com o Senhor Jesus. Os 24 anciãos tomavam as suas coroas e lançavam diante do trono. Meu irmão, é uma coroa que nos aguarda. Paulo, lá escrevendo a segunda carta aos Timóteos, no capítulo 4, ele diz que é uma coroa da justiça. Desde agora, a coroa da justiça está guardada para mim. Nas mãos de Deus há uma coroa para cada um dos seus servos. E Paulo diz, não somente para mim, mas para todos quanto amarem a sua vinda. Meu irmão, você ama a vinda do Senhor Jesus? Você ama a volta do Senhor Jesus? A coroa da justiça está guardada para você, lá na eternidade. Mas nós precisamos reconhecer que Ele é o Rei da Glória. E um dia nós reinaremos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, falando a respeito da volta do Senhor Jesus, ele diz assim, quanto ao arrebatamento, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Nós precisamos entender esse arrebatamento. Isso tem que ser algo presente na nossa vida. Um dia o Senhor Jesus virá nas nuvens e aqueles que dormem com o Senhor, aqueles que já passaram desta vida, eles ressuscitarão primeiro e nós, juntamente com eles, nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo no final ele diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que nos consola é saber que um dia nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. O Senhor Jesus virá nos buscar. Aleluia. Meus irmãos, que essa palavra possa nos consolar em meio às lutas, em meio às dificuldades que nós passamos, em meio às tribulações, nós possamos consolar uns aos outros, dizendo para o nosso irmão, fica firme, tem de bom ânimo, porque a nossa redenção está próxima. Tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus em breve virá das nuvens nos arrebatar.
consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Que essa palavra seja uma palavra de consolo para nós, em meio às tribulações que nós passamos. E que é bíblico e é palavra do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas também Jesus nos consola através do seu Espírito Santo. Jesus disse, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Em meio às tribulações deste mundo, o Espírito Santo está presente na nossa vida, nos consolando e nos confortando, e nos lembrando que em breve nós estaremos com o Senhor na eternidade. Que os irmãos possam ser consolados, que cada um de nós possamos ser consolados com essas palavras, sabendo que em breve nós estaremos diante do trono de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para estarem de pé. Meu irmão, louve ao Senhor neste momento. Declare ao Senhor a sua santidade. Diga, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Senhor, só Tu és digno, ó Pai. Só Tu és o Rei da glória. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado é o Teu nome, ó Deus. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai. Senhor, nós não temos palavras, Senhor, para descrever aquilo que nós sentimos com a Tua presença. Senhor, é algo incompreensível, ó Deus, que excede todo o nosso entendimento, ó Pai. Senhor, mas Te louvamos porque nós cremos que tudo está preparado para nós, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esta aliança, Senhor, que não será quebrada, ó Pai. Louvado é o Teu santo nome. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, na beleza da Sua santidade, ó Pai. E nós podemos dizer, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. É o Senhor Todo-Poderoso. E todo poder está em Tuas mãos. Ó Pai, a nossa vida está em Tuas mãos, ó Deus. Louvado é o Teu nome. Senhor, nós não temos palavras para expressar o nosso amor a Ti, ó Deus. Nós podemos dizer que bendito é o Teu nome. Teu santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus, por essas palavras de consolo. Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo na nossa vida, que tem nos consolado, ó Deus, e que tem nos feito amar a Tua vinda. Senhor, nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque é o desejo da nossa alma, Senhor. Senhor, nós ansiamos a Tua volta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser mais e mais fiéis a Ti. Nos ajuda, Senhor, a trilhar esse caminho estreito. Senhor, sabemos, ó Deus, que nós não temos condição. Senhor, mas nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja presente na nossa vida, a cada momento, nos guiando nesse caminho. Senhor, bendito é o Teu nome, ó Pai. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Senhor, santo é o Teu nome, ó Deus. Glórias a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos passar agora para o período da ceia. Meus irmãos, é algo que nós fazemos aqui. E a palavra de Deus nos diz que tudo que nós fazemos aqui é sombra daquilo que nós faremos na eternidade. O tabernáculo que nós temos aqui, o templo que nós temos aqui, é sombra do tabernáculo eterno. Essa comunhão maravilhosa que nós temos aqui com os irmãos é sombra da comunhão que nós teremos ali na eternidade, eternamente. A ceia que nós participamos aqui é algo maravilhoso. É algo que certa vez o Senhor Jesus disse: desejei ardentemente convosco comer esta ceia. Deus tem um prazer, o Senhor Jesus tem um prazer imenso em participar conosco dessa celebração. Não é algo da Igreja Bíblica Cristã. Essa ceia é do Senhor. Essa ceia não é nossa.
é algo que o Senhor tem nos mandado fazer. Gostaria que todos os dias nós pudéssemos participar com o Senhor e com os irmãos desta ceia, desta comunhão maravilhosa. Mas nas nossas limitações, isso não é possível. Mas um dia o Senhor Jesus nos buscará para a sua eternidade. Ali nós cearemos com o Senhor todos os dias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu fico lembrando da experiência de Mefibosete. Estava ali esquecido, mas um dia o rei Davi se lembrou dele. Chama ele vai participar da minha ceia todos os dias. E ele esteve perante a presença do rei ali todos os dias. Assim também é a nossa vida. Um dia nós estávamos largados, esquecidos, desprezados. Mas um dia o rei se lembrou de mim e de você. Um dia o nosso nome foi citado na eternidade. E o Senhor nos fez esse convite. Vem participar da minha ceia. Sobe aqui. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Um dia Deus lembrou de mim e de você, meu. Já pensou que privilégio é esse? O Rei da Glória um dia citou o meu nome, o seu, e disse para nós, vem participar. Nós vamos participar agora, não da ceia da Igreja Bíblica Cristã, mas da ceia do Senhor. Aquilo que era o desejo do Senhor Jesus. Desejei ardentemente, algo lá do profundo do coração do Senhor Jesus, era participar dessa ceia com seus discípulos. E ainda é, porque é um mandamento do Senhor. Nós não estamos fazendo aqui algo que nós criamos, que o homem criou, inventou por aí. Nós estamos aqui cumprindo um mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Fazei. Não era um conselho que o Senhor Jesus estava dando para os discípulos, era uma ordenança. Isso era uma ordenança. Às vezes o Senhor nos dá alguns conselhos. E os conselhos do Senhor nós podemos aceitar ou não. Mas uma ordem é diferente. Deus não está aconselhando que nós participemos da sua ceia. Meu irmão, há um mandamento sobre a minha vida e sobre a sua, para participar desta ceia. E este culto, não a despeito dos demais, mas este culto deve ser um culto que nós desejamos ardentemente participar dele. É um culto que nós contemos os minutos para participar. É algo que mais importante da nossa vida, estar na presença de Deus. E nós temos que ter isso na nossa mente, na nossa consciência. Jesus anseia ardentemente por esse momento, de participar conosco. Quando nós estamos glorificando a Deus pelo seu infinito amor em mandar o seu Filho a morrer por nós, nós estamos lembrando desse sacrifício bendito. Nós podemos dizer que o sacrifício foi bendito, é um sacrifício bendito na nossa vida, porque ele se fez maldito pela nossa maldição. A palavra nos fala que aquele que for pendurado no madeiro, ele é considerado maldito. E essa maldição que era nossa, essa maldição que era minha e sua, o Senhor Jesus tomou para si. Esse pecado que era meu, o Senhor Jesus levou sobre si. E a condenação de morte que estava sobre a nossa vida, o Senhor Jesus morreu por nós. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Nós precisamos clamar a Deus para que isso seja algo natural na nossa vida. Esse desejo não seja algo forçado, mas que seja um desejo que nasce no nosso coração, em participar dessa ceia. Eu estive numa congregação que a ceia era um evento. Às vezes passava-se anos sem participar da ceia. E eu aceitava isso e achava que era o correto.
Mas eu louvo a Deus. Deus tem me feito aprender que a ceia com o Senhor é todos os dias. Essa comunhão maravilhosa é todos os dias. Nós celebramos uma vez por mês, mas o nosso desejo é que fosse todos os dias. É porque é algo maravilhoso. É algo maravilhoso nas nossas vidas. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos convidar aqui as diaconisas a estar presentes aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Podem tomar posse dos elementos. O livro de Lucas, no capítulo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: e chegada a hora, o Senhor Jesus, ele contava as horas para estar com seus discípulos. Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino dos céus. Um dia esta ceia vai se cumprir no reino dos céus. Amém. Nós clamamos a Deus que nós possamos estar presentes ali naquela ceia, diante do nosso Rei. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. O Senhor Jesus, ele se entregou. Não foram os soldados que o prenderam à força e o levaram. A palavra nos fala que pelo Espírito ele se entregou por nós. Quando Pedro quis defender o Senhor Jesus disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria legiões de anjos para me defender deste momento. Mas o Senhor Jesus entendia o seu propósito, e ele se entregou por nós. Tomai deste corpo que por vós é dado. O Senhor deu o seu corpo em favor das nossas vidas. E esse corpo foi rasgado, foi moído. Isaías diz que aprove a Deus moê-lo. Agradou a Deus moê-lo. Jesus foi moído por nós, pelos nossos pecados, sem pecado algum. Fazer isso em memória de mim. Hoje nós estamos lembrando desse sacrifício. Não que em algum momento nós tenhamos esquecido, mas hoje nós mostramos ao mundo: o Senhor Jesus morreu por mim. Morreu a morte que era minha. Nós estamos testemunhando ao mundo. Lá, Paulo, no livro de Coríntios, Paulo vai dizer: anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós estamos anunciando: Jesus morreu por nós. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue que foi derramado por nós. Esse sangue maravilhoso, esse sangue puro. A palavra nos fala que pecado nenhum ele provou. O Senhor Jesus não sabe o gosto do pecado. Ele não provou o pecado. Mas mesmo assim ele derramou o sangue puro por nós. E somente através desse sangue é que nós somos feitos alvos mais que a neve. Nós somos purificados, libertos do nosso pecado, somente por esse sangue. Glórias a Deus. As irmãs podem distribuir os elementos. Logo em seguida nós vamos orar. Paulo ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós vamos nos examinar, o que nós encontramos dentro de nós? Nós encontramos um ser corruptível,
suscetível ao pecado, um ser que pode cair. É isso que nós encontramos em nós. E nós não encontramos virtudes nenhuma. E Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma deste pão e beba deste cálice. O que Paulo está dizendo é: reconheça o seu pecado e peça perdão a Deus, e arrependa-se do seu pecado. Porque se fosse pela nossa virtude, pelo aquilo que há em nós, nós não teríamos direito a participar deste corpo santo, deste momento maravilhoso. Nós não temos nada que nos dá direito a isso. Nós só fazemos isso porque um dia o Senhor derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Ora ao Senhor, Ney, separando esses elementos do uso comum, para que esses elementos possam ser agora o sangue e o corpo de Cristo, que foi entregue por nós. Louvando mais uma vez a Ti, ó Senhor. Louvado é Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ó Apresentamos a Ti, Deus, esse pão e esse suco, ó Deus, consagrando ele, Deus, para a ceia do Senhor. Ó Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, o pão que representa o corpo de Cristo, o suco que representa o seu sangue derramado por nós. Nós consagramos a Ti, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória a Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Meus irmãos, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, vamos participar do pão. Este corpo foi dado por nós. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Vamos participar todos do cálice, lembrando do sangue que foi derramado por nós. Glórias a Ti, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Senhor, maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Bendito é esse sacrifício por nós, ó Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Glórias a Ti, ó Deus.